Sabe quando você acha que nasceu na época errada? Bom, se tivesse nascido na Idade Média, já teria morrido, provavelmente na primeira semana. Entre pestes, impostos e reis de humor duvidoso, era um milagre chegar até o fim do mês. Hoje, você vai caminhar comigo por um desses reinos, um que inventou o pior castigo que a mente de um homem poderoso já conseguiu imaginar. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal, mas só se você realmente gosta do que eu faço aqui. E me conta nos comentários, você preferiria viver sob o domínio de um rei cruel ou numa república onde o café é fraco? Agora, apague as luzes e vamos mergulhar juntos nessa jornada de hoje à noite. Você desperta. O ar é pesado, como se tivesse atravessado séculos para respirar aquele instante. A luz que entra pelas janelas é dourada demais, quase suspeita, e o som é o primeiro aviso. O som de botas batendo em sincronia, ecos de metal contra pedra, murmúrios cortados pela metade pelo medo. Você percebe que está em um palácio. Não um daqueles de contos de fadas, cheios de festas e risadas, mas um que parece existir apenas para lembrar que o poder se impõe pelo silêncio. Você caminha por corredores imensos, onde os retratos te observam. Os olhos pintados, de reis, rainhas e generais esquecidos, seguem cada passo seu. E lá, no fim, há um trono sobre degraus de mármore negro. Ele brilha, mas não pelo ouro, brilha pela solidão. O trono pertence ao rei Aurion III, um nome que soa nobre, mas que o povo só sussurra quando o vento cobre a voz. Ele é o tipo de monarca que nunca precisou gritar. Um olhar basta para que o mundo se curve. Alguns dizem que ele nasceu mudo e aprendeu a falar apenas para dar ordens. Outros juram que ele fala pouco porque teme ouvir o próprio eco. O palácio inteiro respira com medo. As cortinas só se movem quando o rei permite. O som do vento parece pedir desculpas antes de entrar. Você se sente um intruso em um universo onde até os pensamentos fazem barulho demais. No salão principal, servos andam com a leveza de fantasmas, carregando bandejas que quase flutuam. Um dos guardas bate o elmo contra o chão, e a vibração se espalha como um trovão contido. É curioso como o poder muda o som das coisas. No mundo comum, o barulho é distração. Aqui, é sentença. Você percebe um detalhe: ninguém conversa sem lançar olhares rápidos. É como se todos tivessem aprendido uma nova linguagem, a da sobrevivência silenciosa. E aí você entende a ironia cruel desse lugar. Quanto mais o rei quer ser ouvido, mais ele ensina seu povo a calar. Dizem que o reinado de Aurion começou depois de uma guerra civil. Ele venceu, mas perdeu algo muito mais difícil de conquistar: a confiança dos que restaram. Então criou um império baseado no medo. E o medo, ao contrário do ouro, é fácil de manter, basta silêncio. Aurion acreditava que o som era o primeiro inimigo do poder. Que revoltas começavam com sussurros, não com espadas. Então proibiu o povo de cantar nas tavernas, de contar histórias nas praças, de rir alto nas feiras. Imagine viver num lugar onde até um espirro podia te condenar. Você olha pela janela e vê o pátio lá fora. Soldados marcham em formação perfeita. Nenhum fala. Nenhuma tosse. O som mais alto é o do próprio coração, e você percebe o quão ensurdecedor ele pode ser quando todo o resto se cala. Há algo profundamente perturbador em perceber que o silêncio também pode ser uma arma. O rei transformou a ausência de som em uma forma de poder. Criou um mundo onde o medo não grita, apenas observa. Você se aproxima do trono. Ninguém o impede. Talvez porque ninguém queira ser notado. O rei está lá, imóvel, vestindo uma túnica que reflete a luz como água parada. Ele segura um cetro, não de ouro, mas de ferro negro, gravado com símbolos que lembram labirintos. E quando ele fala, sua voz não é alta. É baixa, controlada, como se até o ar tivesse medo de desobedecer. Cada palavra tem um preço, ele murmura. Uma frase simples, mas que resume todo o seu reinado. Um servo deixa cair um anel no chão e, por um instante, o salão inteiro congela. O som do anel quicando ecoa como um trovão no meio do silêncio. O rei ergue o olhar, apenas isso, e o servo empalidece. O terror no rosto dele não é pelo castigo em si, mas pelo desconhecido. Porque ali, o castigo nunca é o mesmo. Há rumores de que o rei mantém um registro dos sons proibidos, risadas em funerais, choros em cerimônias, cânticos não autorizados. Cada som é uma lembrança, e cada lembrança é uma dívida.
E o rei nunca esquece de cobrar. Você sente o peso da atmosfera e entende. O trono não é feito apenas de ferro e joias, mas de medo acumulado. O poder de Aurion não está nas armas, mas no controle do som, na capacidade de transformar até o vento em cúmplice. E, ironicamente, você imagina esse rei nos dias de hoje, reclamando do barulho das motos, proibindo playlists no Spotify, mandando prender quem escreve em caps lock. Seria insuportável, mas coerente. Enquanto o sol se põe, o salão muda de cor. O dourado vira cobre, o cobre vira sombra. O rei se levanta e caminha lentamente, e o som dos seus passos ecoa pelas paredes. É o único som permitido. E, de algum modo, o mais temido. A noite cai. O castelo respira com cuidado, e você sente que algo está prestes a acontecer. Porque, em um reino onde o silêncio é lei, o primeiro ruído é sempre o começo da revolta, ou da tragédia. O amanhecer chega tímido, como se o próprio sol pedisse permissão antes de entrar. A névoa cobre as torres do castelo, e por um instante, tudo parece suspenso, como se o tempo tivesse medo de fazer barulho também. Você acorda dentro dos muros, e há algo estranho no ar. Uma tensão invisível, o tipo que antecede desastres que ninguém ousa prever em voz alta. O rei Aurion não dorme nas noites de lua cheia. Dizem que nesses dias, ele acorda cedo e caminha sozinho pelos corredores, sem escolta, sem destino. Há quem jure ter visto a sombra dele parar diante dos portões e ficar ali, imóvel, como se esperasse o som de algo proibido. Um sussurro, talvez. Um eco. Uma confissão. Você o vê agora, uma figura quase translúcida, com a túnica escura arrastando-se no chão frio. Ele para diante de uma sala trancada, uma que ninguém ousa abrir. Há símbolos gravados na madeira, runas antigas, quase ilegíveis. Aurion toca a porta com a ponta dos dedos, e o ar parece prender a respiração. Ninguém sabe o que há lá dentro. Mas há histórias. Sempre há. Os servos mais velhos contam que é onde o rei guarda os registros dos condenados. Não os nomes, mas os sons. Sim, os sons. Risadas gravadas em recipientes de vidro, cânticos aprisionados em conchas de bronze, choros selados em urnas de pedra. Dizem que o rei acreditava que cada som possuía alma. Que quando alguém ria alto demais, ou gritava contra o poder, uma parte da essência daquela pessoa se desprendia, e ele, o rei, tinha o direito de recolher. Uma espécie de tributo invisível. E, de alguma forma, ele conseguiu. Você caminha atrás dele, sem ser notado. O silêncio é tão denso que seus passos soam como punhos batendo contra o peito. O rei sussurra algo diante da porta, e ela se abre, como se obedecesse à vontade dele. O interior da sala é frio, úmido, e o ar vibra. É uma sala de ecos. Centenas de pequenos recipientes de vidro flutuam no ar, emitindo sons tão baixos que parecem fantasmas murmurando. Um riso distante. Um soluço contido. Uma música incompleta. E, por um instante, você percebe, é como se cada som tentasse escapar, mas a própria parede os engolisse de volta. Aurion passa entre eles, tocando alguns como quem acaricia lembranças. Há um olhar de orgulho, mas também de melancolia. Você entende, esse homem coleciona o que os outros perdem. Ele guarda o que ninguém mais pode dizer. Mas há algo mais sombrio ali. Um recipiente coberto com um pano negro. O rei hesita antes de tocá-lo. E, quando faz, o pano desliza lentamente, revelando um frasco diferente dos outros. Não brilha. Não vibra. Apenas existe. Ele se aproxima, e por um momento, o mundo inteiro parece prender o fôlego. Então, um som. Um som que não pertence àquele tempo. Um som familiar, quase moderno. Um grito abafado, sim, mas não de dor. De desespero. De alguém que entendeu o castigo tarde demais. O rei recua. O frasco treme. E você sente algo estranho, como se o som quisesse sair dali e entrar em você. Uma onda fria atravessa o corpo, e por um segundo, você se pergunta se todos os que foram punidos ainda estão vivos, de alguma forma, aprisionados em suas próprias vozes. Afinal, o castigo que ele criou não era apenas físico. Era existencial. Aurion acreditava que a pior punição não era a morte, era o esquecimento. Ser silenciado, apagado das conversas, removido da história. Assim, ele condenava seus inimigos à eternidade do silêncio, vivos, mas sem som,
lembrados, mas nunca ouvidos. E, ironicamente, essa ideia não era tão absurda quanto parece. No Egito Antigo, por exemplo, faraós destruíam os nomes de seus inimigos das inscrições. Para eles, isso significava apagar a alma da existência. E em Roma, a damnatio memoriae fazia o mesmo, um decreto que eliminava qualquer vestígio da pessoa, como se nunca tivesse vivido. Aurion apenas levou isso a outro nível, espiritual, simbólico e cruelmente literal. Enquanto o rei observa os frascos, algo muda nele. Você nota cansaço, talvez arrependimento. O tipo de expressão que só alguém com poder absoluto pode ter, porque o poder, em excesso, é uma forma lenta de solidão. Um servo entra na sala, ajoelha-se, e entrega uma pequena caixa. Aurion abre. Lá dentro, um pergaminho. Você consegue ler uma única frase antes que ele o guarde de volta. O som voltou ao vilarejo. E o olhar do rei muda. Pela primeira vez, há medo. Ele sai da sala apressado, e você segue atrás. As tochas se acendem sozinhas, uma após a outra, como se o castelo tivesse acordado de um pesadelo. Há algo vindo. Algo que ele tentou calar, mas que encontrou outra forma de ser ouvido. No corredor, os guardas se alinham. Nenhum deles entende o que está acontecendo, mas todos sentem. O ar vibra, como se a própria parede sussurrasse. Você percebe o som antes de vê-lo. É leve no início, um murmúrio, um vento, um canto quase humano. Mas ele cresce, reverbera, se espalha pelas colunas e invade o salão. Um canto proibido. Os aldeões voltaram a cantar. O rei fecha os olhos, e por um instante, você sente algo mudar na terra sob seus pés. O som, aquele mesmo que ele tentou aprisionar, começa a ganhar forma, uma presença, um retorno inevitável. E você entende o verdadeiro problema de controlar o silêncio. Ele sempre guarda espaço para o som voltar. Você percebe primeiro o som dos sinos. Não os do castelo. Aqueles permanecem imóveis, mudos, suspensos no tempo, mas os da vila, os sinos que o rei havia mandado silenciar há anos. Eles tocam de novo. Irregulares, dissonantes, como se cada badalada fosse um grito de libertação, uma memória arrancada das paredes e lançada ao vento. Aurion para no topo da escadaria principal. De lá, ele vê a vila, um amontoado de casas de pedra e telhados encharcados pela chuva fina. As pessoas estão nas ruas, paradas, olhando para cima. Algumas choram, outras apenas observam, como se estivessem vendo um milagre. E o som é diferente agora. Não é apenas um canto, é algo que vibra dentro da pele, que faz o coração bater em outro ritmo. Um som que parece antigo e ao mesmo tempo familiar, como se viesse do próprio solo. Você sente o eco nas paredes do castelo. As pedras começam a suar, como se respirassem. Umidade escorre das fendas, e o ar cheira a ferro e terra molhada. Aurion dá um passo para trás. Ele sabe o que está acontecendo, embora não queira admitir. O som não é apenas o retorno da voz do povo, é a libertação das vozes que ele aprisionou. De repente, o chão treme. As janelas do salão se estilhaçam em silêncio, um silêncio tão profundo que o som do vidro se perde antes de chegar aos ouvidos. O rei cai de joelhos, e o eco que ele colecionou durante toda a vida começa a escapar. Um a um, os frascos no salão da memória se abrem sozinhos, liberando sussurros, gargalhadas, soluços, orações. O castelo inteiro se transforma em uma orquestra de lembranças. Você ouve vozes que não têm corpo. Riem, choram, cantam, mas nenhuma delas parece livre. Elas giram ao redor do rei, prendendo-se a ele como sombras de som. Aurion tenta se levantar, mas o peso das vozes o impede. Ele grita, mas o grito é engolido, transformado em outro fragmento, mais um som perdido na sala infinita que o cerca. Você sente o desespero dele, porque no fundo, ele entende. O castigo que ele impôs agora se volta contra si mesmo. Aquele que roubou as vozes agora será o último a ser ouvido. E, ironicamente, esse tipo de destino ecoa em outros tempos. Na Inquisição, por exemplo, os inquisidores queimavam livros e pessoas pelo mesmo motivo, o medo do som errado, da palavra proibida. Já no Império Romano, poetas e oradores foram exilados ou mortos apenas por falarem alto demais. A história sempre se repete, com coro diferente, mas a mesma melodia. O poder teme o som. Você observa o rei tentar falar novamente. Os lábios se movem, mas o som não sai.
Ele tenta gritar ordens, chamar guardas, nada. O eco tomou tudo. E é nesse momento que você o ouve, uma voz entre todas as outras, clara, calma, quase doce. Devolva o que tirou. Aurion ergue a cabeça. Ele reconhece a voz. Você também. É a mesma que ecoava do frasco coberto pelo pano negro. A voz que não pertencia àquele tempo. Ela repete. Devolva o que tirou. Mas há algo diferente nela agora, uma força, um peso, como se viesse de dentro da terra. E o castelo responde. As colunas rangem, o chão se divide em linhas finas e luminosas. A cada rachadura, um novo som emerge, o choro de um recém-nascido, o trovão de uma tempestade, o estalo do primeiro fogo. Sons primordiais, ancestrais, como se o próprio mundo estivesse tentando lembrar sua primeira canção. O rei cai de joelhos novamente. As vozes agora giram ao redor dele como um redemoinho. O ar vibra tanto que parece líquido. E então, silêncio. Total. Tão absoluto que você chega a duvidar se ainda existe som no mundo. Aurion abre os olhos. Ele está sozinho. Nenhuma voz, nenhum eco, nada. O castelo parece vazio, morto. Mas há algo errado. O chão sob seus pés pulsa levemente, como um coração batendo devagar. Ele olha para a parede. Há um reflexo. Não de si mesmo, mas de você. Por um instante, é como se ele estivesse olhando diretamente para quem o observa, atravessando o tempo, as gerações e as histórias. E ele sussurra, com os lábios rachados e os olhos vazios. Você também ouve, não é? E você ouve. Um som leve, tênue, quase imperceptível. Vindo de dentro da pedra. Um som que não deveria existir. Um sussurro que repete as mesmas palavras. Devolva o que tirou. Aurion dá o último suspiro, e o castelo o engole. Não como um túmulo, mas como um eco que nunca se apaga completamente. E você entende, no fundo, que talvez não tenha sido apenas um sonho ou uma lembrança distante. Porque, se escutar com atenção, o som ainda está aí. Nas paredes, nos ventos, nas pausas entre um pensamento e outro. Como se algo, ou alguém, ainda esperasse ser ouvido. Você acorda, ou acha que acorda, dentro do mesmo silêncio que encerrou tudo. Mas agora ele tem textura. O ar é denso, quase palpável, como se pudesse ser moldado com as mãos. Ao redor, o castelo parece diferente. As sombras se alongam em ângulos estranhos, as tochas tremem, mesmo sem vento algum. Você se levanta e percebe que o chão sob seus pés pulsa levemente, como se tivesse vida própria. Cada passo que você dá produz um som que não se propaga, ele simplesmente desaparece. Engolido. E aí vem aquela sensação incômoda, quase infantil, de que alguém está te observando. No trono, o rei Aurion ainda está lá, parado. Mas algo mudou. Seu corpo permanece imóvel, rígido como pedra, e o rosto, o rosto, parece preso entre o instante da morte e o do arrependimento. Os olhos estão abertos, mas sem cor, refletindo apenas o vazio. Você se aproxima. Devagar. Você sente o impulso de descer. Os degraus parecem se multiplicar sob seus pés, como se o castelo se estendesse além da própria estrutura. Quanto mais você desce, mais o som muda. Primeiro, parece o bater de um coração. Depois, o estalar de madeira antiga. Depois, o que soa estranhamente como sussurros. E quando chega ao fundo, encontra uma porta. De ferro, coberta de inscrições que brilham levemente. Nenhuma delas parece de uma língua conhecida. E bem no centro, há um símbolo, o mesmo que estava marcado no trono do rei, o selo real de Aurion, mas agora ele pulsa, como se respirasse. Você encosta a mão. A superfície está fria, mas o som dentro dela é quente. É uma sensação impossível, mas real. E, por um momento, você escuta, não com os ouvidos, mas com o corpo inteiro, o som de centenas, talvez milhares de vozes entrelaçadas. Elas não pedem socorro. Elas esperam. E há algo profundamente humano nisso, a paciência do sofrimento. Como o prisioneiro que já não acredita na fuga, mas ainda sonha com a porta se abrindo. Você empurra, e a porta cede. O salão além dela não tem teto visível. É como se o espaço se estendesse para o nada, iluminado apenas por um brilho âmbar que parece vir de dentro das próprias paredes. No centro,
há uma coluna feita de vidro e som. Sim, som. Ondulações visíveis flutuam dentro do material, vibrando lentamente. E dentro da coluna, algo está preso. É uma figura humana, ou quase. Sem rosto, sem forma definida, como uma sombra sólida. Ela se move em silêncio, como se estivesse gritando, mas sem emitir nenhum ruído. Você entende o que está vendo, o som original, a primeira voz que o rei aprisionou. Há histórias antigas sobre reis e magos que tentaram capturar o que não pode ser contido: tempo, morte, sono, até mesmo riso. Mas prender o som é outra coisa. É aprisionar a própria ideia de existência. Na Babilônia, dizem que um rei ordenou que toda música fosse escrita em pedra, para nunca ser esquecida. Nenhum fragmento daquela loucura sobreviveu. Já os egípcios acreditavam que o primeiro som, o nome secreto de Deus, estava escondido dentro do silêncio absoluto. Aurion deve ter acreditado nisso também, em algum ponto. Você se aproxima da coluna. O ar vibra ao redor dela, e o som parece se transformar à medida que você chega mais perto. Primeiro é como uma nota aguda, depois um canto, e então, inesperadamente, o som da sua própria respiração. Sim, é a sua voz que ressoa dentro do vidro. A figura se volta para você. Não tem rosto, mas mesmo assim, você sente o olhar. Ele te atravessa como uma lembrança esquecida. E então, o vidro começa a rachar. Primeiro, uma linha. Depois outra. Cada fissura emite um som diferente, notas de uma melodia dissonante, como se o ar estivesse tentando cantar. E a figura se aproxima do limite do vidro, pressionando as mãos, ou o que seriam mãos, contra a barreira. Você quer recuar, mas algo em você sabe que é tarde. A cada estalo, o som da sua voz se dissolve mais e mais dentro da coluna. É como se algo estivesse te copiando. E de repente, o vidro se quebra. O som explode, mas não como uma explosão comum. Ele se espalha como luz líquida, preenchendo o salão inteiro. As ondas atravessam seu corpo, e por um instante, você sente tudo, todas as vozes, todas as memórias, todas as dores e esperanças que já existiram naquele lugar. É lindo. E terrível. A figura some. E o silêncio volta. Mas agora é diferente. Ele pulsa dentro de você. Você olha em volta. A porta desapareceu. E o castelo parece vivo. As paredes respiram. As sombras se movem como marés lentas. Você se dá conta do que aconteceu. Você permanece parado, absorvendo cada detalhe do salão que agora parece pulsar com vida própria. O silêncio retornou, mas não aquele silêncio absoluto do rei Aurion. É um silêncio que carrega ecos, como se cada parede, cada pedra, cada fenda tivesse gravado as vozes que escaparam da coluna. Você percebe o quanto o som é algo que não se pode realmente destruir. Ele se molda, se adapta, encontra caminhos que o poder jamais poderá impedir. O ar cheira a terra molhada e madeira antiga, misturado com uma nota quase metálica, como se o próprio castelo tivesse sangrado. É estranho, mas não totalmente desagradável. Há uma beleza sinistra nesse lugar, e você começa a entender que o pior castigo de Aurion não era dor física, mas a própria privação de expressão. O castigo consistia em roubar a humanidade das pessoas, silenciar sua existência, e ainda assim mantê-las vivas para que sentissem a ausência de si mesmas a cada respiração. Você caminha lentamente pelo salão, os pés tocando o chão frio, e percebe inscrições gravadas nas paredes. Elas não estão em nenhuma língua conhecida, mas você sente que, de algum modo, são mensagens, talvez de quem sofreu antes, talvez do próprio rei. É quase impossível decifrá-las com a mente, mas a sensação que passam é clara: medo, arrependimento, e uma estranha, quase poética, aceitação do inevitável. Enquanto você se aproxima de uma das paredes, uma brisa suave atravessa o salão. É sutil, mas suficiente para fazer com que pequenas partículas de pó dancem no ar, refletindo a luz âmbar. É hipnotizante. Você lembra do protetor solar de esterco de crocodilo que os egípcios usavam para se proteger do sol? Métodos antigos, estranhos, quase cômicos, mas funcionais. A história se repete de maneiras inesperadas, e você percebe a humanidade presente mesmo nos atos mais cruéis. O tempo parece distorcido. Segundos se arrastam e ao mesmo tempo se apressam, como se o castelo tivesse vontade própria. Você ouve um murmúrio distante, mas não está claro de onde vem. Talvez seja apenas o eco de suas próprias emoções amplificado pelo espaço.
Ou talvez algo esteja tentando se comunicar. Você se lembra das histórias sobre reis que tentaram aprisionar o que não pode ser contido: tempo, música, até risadas. Mas o som tem memória própria. Ele se infiltra nos espaços, volta quando menos se espera. E Aurion, mesmo com todo o seu poder, não podia controlar isso. Ele achava que podia aprisionar a essência das pessoas através do silêncio, mas cada tentativa falhou de maneiras sutis, quase irônicas. O chão do salão começa a vibrar levemente, e você sente uma ressonância nos ossos. Não é dor, é consciência, a percepção de que está em um lugar que conhece o som e, de alguma forma, o respeita. A cada passo que você dá, o salão responde. É quase como dançar com o próprio espaço. E então, você percebe algo no canto do salão, um pequeno livro, encadernado em couro gasto. O título está quase apagado, mas você consegue ler: Os Registros do Som Proibido. O coração acelera. Talvez seja o Diário de Aurion, ou talvez algo mais antigo, algo que precedeu o próprio rei. Você abre o livro com cuidado. As páginas são frágeis, mas contêm símbolos e palavras. Algumas se repetem em padrões estranhos, quase hipnóticos. Outras parecem mapas, trajetórias de sons aprisionados, notas de música que não deveriam existir. Há também pequenas anotações à mão, com letras tremidas, possivelmente do próprio Aurion. Você lê uma frase em particular: o que aprisiono nunca é realmente meu. Apenas o guardo até que se canse de esperar. É uma frase simples, mas carrega o peso de séculos de obsessão, medo e poder absoluto. Você percebe que, por trás do monarca cruel, havia uma mente que compreendia a essência do som de forma quase poética, mesmo que de maneira distorcida. Enquanto você continua a folhear, algo na sala muda de repente. Não há ruído, mas a sensação de presença aumenta. As sombras alongam-se, se entrelaçam e se retraem. Você sente como se estivesse sendo observado, mas não por olhos comuns, por uma consciência antiga, que existe junto com o próprio castelo. Você entende, então, que o castigo do rei não era apenas sobre controlar ou silenciar. Era sobre observar, sobre manter uma vigilância absoluta sobre o que significava existir. É cruel, mas fascinante. E você sente, de alguma forma, que está aprendendo mais sobre humanidade e poder em poucas horas do que poderia aprender em anos de vida comum. Enquanto folheia o livro, você encontra uma entrada que descreve o momento em que o rei percebeu que havia perdido o controle. Uma confissão curta, quase esquecida: o primeiro riso que escapou dos frascos foi também o meu primeiro medo verdadeiro. Você sorri levemente, como se entendesse a ironia de toda a situação. O criador do pior castigo finalmente sentiu o efeito de sua própria invenção. Você fecha o livro e respira fundo. O silêncio ao seu redor não é opressor como antes. É pesado, sim, mas também cheio de significado. Cada espaço, cada parede, cada pedra, agora carrega histórias. E você sente que, de certa forma, todas aquelas vozes, agora livres, ainda sussurram para você, transmitindo uma lição de equilíbrio entre poder e humanidade. Você percebe que, por mais terrível que tenha sido o castigo, ele deixou um legado, não de medo absoluto, mas de consciência. O som é livre, mesmo quando tentam aprisioná-lo, e isso é uma verdade que transcende tempos, reis e castelos. Você decide continuar explorando o castelo, seus passos ecoando de maneira contida pelo grande salão. Há uma sensação de que cada movimento seu é observado, não pelo rei, ele já não mais respira, mas pelo próprio espaço, que parece ter absorvido todas as intenções e memórias que ali passaram. O castelo está vivo de um jeito que você jamais imaginou, pulsando silenciosamente, como se cada pedra guardasse o peso do som que foi aprisionado e libertado. Enquanto você caminha, observa pequenas aberturas nas paredes, como janelas ocultas ou antigas portas agora cegadas. A luz que entra por elas é mínima, mas suficiente para revelar detalhes intrigantes. Símbolos gravados à mão, pequenas esculturas quase imperceptíveis, e manchas no mármore que mais parecem ecos de antigos rituais. Você se pergunta se cada detalhe foi colocado ali intencionalmente ou se simplesmente surgiu como resultado de séculos de intenções reprimidas. Há um odor peculiar no ar, uma mistura de cera derretida, ferro e madeira úmida. Você respira fundo e percebe que, mesmo com o desconforto, há algo reconfortante no aroma, uma lembrança de que o castelo, apesar de tudo, ainda respira junto com você. É como se cada espaço tivesse uma memória sensorial própria, uma maneira de dizer: eu vi tudo o que aconteceu aqui.
Você encontra um corredor estreito que leva a uma escada em espiral. As paredes são cobertas com tapeçarias antigas, desbotadas pelo tempo, que contam histórias quase impossíveis de decifrar. Uma delas mostra um rei, possivelmente Aurion, segurando um cetro sobre frascos que vibram com pequenas notas de luz. Você nota uma semelhança com as imagens do diário que encontrou mais cedo. A obsessão do rei por aprisionar o som se revela até nos tecidos que os artesãos criaram, como se o castelo inteiro tivesse sido moldado para refletir a psique do monarca. Subitamente, uma brisa percorre o corredor, trazendo consigo um leve som de notas, como se um instrumento distante estivesse tocando sozinho. Você percebe que o som não vem de nenhum lugar físico, parece vir de dentro das paredes, uma lembrança residual de tempos passados. O efeito é hipnótico, a melodia é quase imperceptível, mas suficiente para fazer seu coração bater de forma irregular. Você lembra de histórias antigas sobre reis que colecionavam não ouro, mas experiências, registros de batalhas, cerimônias, até risadas. Aurion, de certa forma, se encaixa nesse padrão, mas de maneira mais cruel. Ele não coletava memórias visuais ou tangíveis, ele colecionava sons, a própria essência da existência de alguém. E você percebe que essa obsessão não é apenas sobre poder, é sobre a tentativa de controlar algo que, por natureza, nunca pode ser dominado completamente. Enquanto sobe a escada, encontra uma porta semi-aberta. A madeira rende levemente quando você a empurra. Dentro, a sala é menor, mas ainda impressiona. Frascos de vidro cobrem prateleiras, cada um contendo vibrações quase imperceptíveis. Alguns parecem emitir leves brilhos, outros parecem absorver a luz ao redor, como se cada recipiente guardasse uma pequena essência de mundo. Você toca um deles, apenas com a ponta dos dedos. Uma onda de sensação percorre seu corpo, não dor, nem prazer, mas algo intermediário, compreensão. É como se o frasco estivesse transmitindo parte do que contivera, uma memória sonora e emocional que agora se infiltra em você. Você percebe a ironia de tudo isso. O castigo mais cruel de Aurion, aquele que aprisionava a essência das pessoas através do som, acabou se tornando a própria salvação para aqueles registros, porque agora você é um observador consciente, alguém capaz de perceber e preservar a história de um modo que o rei jamais poderia prever. E então você nota algo em um canto da sala, um pequeno pedaço de pergaminho, solitário, coberto de pó, mas intacto. Ele está fechado com um selo antigo, quebrado apenas o suficiente para ser lido. Você se aproxima e descobre uma anotação curta, quase uma reflexão. O que se tenta aprisionar sempre encontra um caminho. Não importa quanto tempo leve. Você respira fundo, absorvendo a mensagem. A lição é clara, ainda que dolorosa. Por mais que alguém tente controlar o mundo ao seu redor, certas essências, seja o som, a liberdade ou a memória, são impossíveis de ser totalmente contidas. Você sai da sala, mas não sem antes lançar um último olhar para os frascos. Há respeito ali, uma compreensão silenciosa do equilíbrio entre poder, controle e a inevitável resistência da vida. E você percebe que, em algum nível, Aurion também compreendeu isso, tarde demais, claro, e que seu castigo, embora terrível, acabou revelando algo muito maior sobre o que significa realmente existir. Você continua pelo corredor principal, e agora o castelo parece menos ameaçador, mais como um organismo vivo que respira lentamente ao seu redor. Cada passo reverbera, não com ecos vazios, mas com uma sensação de presença, como se as próprias pedras reconhecessem que você chegou ali com respeito, não com medo. O chão rende levemente sob seus pés, lembrando que o tempo ainda está ali, mesmo após tudo o que aconteceu. Enquanto anda, passa por tapeçarias que retratam cenas de vida cotidiana no reino de Aurion, mercados lotados, festas, caçadas, crianças correndo pelas ruas. É curioso como as imagens capturam momentos simples, quase inocentes, contrastando com a crueldade do rei. Você percebe que, apesar de todo o poder e obsessão por controlar vozes, o rei ainda era humano, ou pelo menos cercado por humanidade. Ao virar uma esquina, encontra uma pequena biblioteca. As prateleiras são altas e abarrotadas de livros, pergaminhos e manuscritos amarelados pelo tempo. O cheiro da papelaria antiga mistura-se com o aroma de cera queimada. Há um tipo de ordem estranha nos livros, embora o sistema seja incompreensível. Parece que cada volume corresponde a uma voz aprisionada, uma memória de quem já foi silenciado. Você folheia rapidamente um dos livros. As páginas estão cheias de símbolos e anotações minuciosas. Algumas descrevem técnicas de tortura sonora,
outras falam sobre registros de risadas, lamentos e cânticos. Há diagramas que lembram partituras musicais, mas impossíveis de serem tocadas. A obsessão do rei por capturar a essência das pessoas através do som é agora evidente em cada detalhe. Uma sensação estranha atravessa seu corpo. Você sente uma pontada de compaixão pelo rei. Ele tentou dominar algo que não podia controlar, e acabou sendo dominado por sua própria criação. Cada frasco, cada registro, cada símbolo, tudo isso é um reflexo de sua obsessão, de certa forma, de sua solidão. No canto da biblioteca, você encontra um mapa antigo. Ele detalha não apenas o castelo, mas todo o reino. Pequenos símbolos indicam locais de incidentes, frascos escondidos e câmaras secretas. Você percebe que o rei não aprisionava apenas sons dentro do castelo. Havia registros espalhados por todo o território. Isso explica muitas histórias antigas de aldeões desaparecidos ou sons misteriosos ecoando à noite. Você se lembra de uma curiosidade histórica. Reis da Idade Média tinham conselheiros especializados em registro da memória, responsáveis por manter crônicas do reino, mas Aurion levou isso a outro nível. Ele não queria apenas registrar, queria possuir. E a ironia é clara: quanto mais tentava controlar, mais se tornava prisioneiro de sua própria obsessão. Enquanto examina o mapa, algo chama sua atenção. Uma sala marcada no extremo norte do castelo está identificada apenas por um símbolo, um círculo com uma nota musical dentro. Um sussurro interno lhe diz que esse é o local onde o pior castigo foi realmente concebido. Você sente um frio na espinha, mas também uma curiosidade irresistível. Decide seguir pelo corredor até chegar a essa área. As paredes agora parecem mais antigas, com fendas profundas e marcas que lembram mãos tentando se libertar. Há uma sensação de pressentimento, como se algo estivesse aguardando sua chegada há séculos. Quando a porta se revela diante de você, percebe que é diferente de todas as outras. Feita de madeira escura e reforçada com ferro, ela emana um peso quase tangível. Há inscrições gravadas na superfície, agora mais claras do que nunca, e você entende que está prestes a testemunhar o ponto central de toda a obsessão de Aurion, o núcleo de sua criação, o castigo que redefiniu seu reinado. Você respira fundo, sente o ar úmido na garganta e, com uma mistura de medo e fascínio, empurra a porta lentamente. Do outro lado, um salão amplo se abre, com frascos e recipientes alinhados de maneira precisa. No centro, uma estrutura impressionante, feita de vidro e metal, emite uma leve vibração. É ali, você percebe, que o pior castigo foi concebido e aperfeiçoado, não uma tortura física comum, mas algo que aprisiona a própria essência do ser humano. Você observa em silêncio, absorvendo cada detalhe, cada vibração, cada memória que ainda parece pairar no ar. E, por um momento, sente a magnitude do que Aurion criou, não apenas punição, mas uma prisão da própria existência, onde o tempo e o som se dobram à vontade de um homem obcecado. O salão central exala um silêncio que parece respirar junto com você. Cada frasco de vidro, cada recipiente, cada pequena urna contém mais do que sons. Eles carregam fragmentos de histórias, fragmentos de vida, memórias de alegria e medo. Você percebe que cada objeto pulsa de maneira própria, vibrando de forma quase imperceptível, como se estivessem vivos. O pior castigo de Aurion não era o toque da dor, mas a suspensão da existência de alguém dentro desses recipientes, a privação de expressão enquanto ainda se permanece consciente. Você caminha lentamente entre eles. Alguns frascos emitem sons tão baixos que você quase acredita que está imaginando, mas a vibração na pele confirma que eles são reais. Um murmúrio de risadas infantis, um soluço abafado de alguém desesperado, a cadência de passos apressados, tudo isso preso no vidro, congelado em tempo e espaço. No centro do salão, a estrutura mais impressionante se ergue como uma catedral invertida de vidro e metal. Cada ângulo reflete a luz fraca das tochas, criando padrões que lembram constelações, como se o universo tivesse decidido se manifestar dentro do castelo. Você se aproxima, fascinando-se com a precisão e complexidade do aparato. Pequenos mecanismos giram lentamente, ajustando o equilíbrio de frascos e notas, mantendo tudo em uma tensão constante, delicada e quase poética. Enquanto observa, você se lembra de um fato histórico curioso. Na China antiga, os imperadores registravam sons de instrumentos musicais para preservar sua essência para as futuras gerações. Aurion foi, de certa forma, uma versão extrema dessa ideia, não preservando a música, mas a própria voz humana, transformando existência em objeto. A linha entre fascínio e horror é tênue,
e você sente essa tensão em cada passo. Você nota que alguns frascos estão quebrados. Fragmentos de vidro espalham-se pelo chão, e os sons que escapam são fragmentados, distorcidos, quase irreconhecíveis. Um grito se mistura a um riso, um canto de amor se dissolve em soluços. É perturbador e belo ao mesmo tempo, uma representação auditiva do caos emocional que o rei tentou controlar. Enquanto você se move, algo chama sua atenção, uma pequena alavanca, quase escondida atrás da estrutura central. Ela parece fora de lugar, simples demais para um mecanismo tão complexo. Mas ao tocá-la, o ar vibra de maneira diferente, como se algo estivesse prestes a mudar. O salão reage imediatamente. Os frascos começam a emitir sons mais claros, mais coerentes, como se estivessem reconectando sua própria essência. Um coro invisível se forma, harmonizando-se em uma melodia que você não consegue identificar, mas que toca algo profundo dentro de você. E então você entende. Aurion não apenas aprisionou vozes, ele criou uma rede complexa, uma arquitetura de som que podia ser manipulada, alterada, controlada. Ele se tornou um maestro de existência alheia, ditando o tom e o ritmo de vidas inteiras. Mas como todo poder absoluto, há fragilidade. Você nota pequenas fissuras na estrutura central. Pequenos detalhes que indicam desgaste, sinais de que mesmo o rei, com toda sua obsessão, não podia manter o equilíbrio perfeito para sempre. Cada frasco vibrando com sua própria memória é uma lembrança de que a vida encontra maneiras de escapar, de persistir, de reclamar espaço mesmo quando tenta ser contida. Enquanto contempla isso, uma sensação estranha atravessa seu corpo. Você percebe que o som dentro do salão não está apenas ao redor, está dentro de você. Cada frasco, cada vibração, cada memória aprisionada se conecta de forma íntima, como se você fosse parte do mecanismo. A lição é clara: a tentativa de controlar a essência humana nunca é totalmente possível, e qualquer um que tente fazê-lo será inevitavelmente confrontado pelo retorno daquilo que tentou subjugar. Você se afasta lentamente, com respeito e leve temor. O castigo de Aurion, o pior já concebido, não é apenas um monumento à crueldade, mas um lembrete de que a essência humana, o som, a memória, a voz, sempre encontra um caminho de retorno, não importa quão absoluto seja o poder de quem tenta aprisioná-la. Você dá alguns passos para trás, sentindo a vibração sutil do chão que acompanha cada movimento seu. O castelo, agora, não é apenas uma construção de pedra e madeira. É um organismo que reage à sua presença, à sua atenção, quase como se estivesse vivo e consciente. Cada frasco, cada urna, cada instrumento de prisão sonora mantém uma memória pulsante, uma lembrança do que já foi, do que foi roubado e do que sobreviveu. Enquanto anda, seu olhar encontra um frasco maior do que os outros. Ele está no centro da sala, ligeiramente inclinado, e emite uma vibração mais intensa, quase dolorosa, como se contivesse a essência de alguém extremamente poderoso ou importante. Você se aproxima e percebe detalhes sutis, pequenas rachaduras, inscrições delicadas, um brilho quase imperceptível que se intensifica quando você respira mais fundo. É como se o frasco estivesse vivo, respirando junto com você. Você toca levemente o vidro. Uma onda de sensação percorre seu corpo, como se o frasco tivesse consciência da sua presença. Não é dor nem prazer, mas um reconhecimento profundo, uma lembrança de tudo o que aquele objeto aprisionou ao longo dos anos. Sons distorcidos começam a se misturar, risos, soluços, cânticos, formando uma sinfonia incompleta e instável. Enquanto observa, você se lembra de um detalhe histórico curioso. Na Idade Média, existiam tribunais que usavam métodos de punição simbólica, como silenciar culpados ou isolá-los em ambientes acústicos especiais. Aurion, claro, levou isso a outro nível. Ele não queria apenas silenciar, queria aprisionar o próprio som, capturar a alma através da voz e da memória. Uma obsessão tão extrema que desafia qualquer comparação histórica direta. Você nota algo no frasco maior, há marcas que parecem não ser gravadas, mas sim queimadas, quase como se a energia dentro dele tivesse tentado escapar, corroendo o vidro de dentro para fora. É uma imagem poderosa e perturbadora. Você sente um frio na espinha, mas também uma estranha fascinação, como se estivesse testemunhando algo impossível de ser totalmente compreendido. A vibração aumenta à medida que você se aproxima. Pequenas notas musicais ecoam dentro de você, não pelos ouvidos, mas pelo corpo inteiro. Cada célula parece sintonizada com a frequência do frasco, tornando você parte da própria arquitetura sonora que Aurion construiu.
A sensação é ao mesmo tempo assustadora e hipnotizante. Você percebe a ironia da situação. O rei que tentou controlar tudo agora é apenas um fantasma diante do que criou. A verdadeira magnitude de seu castigo, aprisionar a essência do ser humano, agora revela suas próprias falhas. Mesmo o mestre do silêncio não pode conter a vida, o som, a memória. Cada frasco rachado, cada nota que escapa, prova que o equilíbrio é impossível de ser mantido indefinidamente. Você observa outros frascos menores ao redor. Alguns contêm sons alegres, quase inocentes, outros, notas sombrias, gritos silenciosos que ecoam apenas na memória. Cada um deles é uma lição sobre poder, controle e resistência. A estrutura do castigo, por mais perfeita que parecesse, agora mostra sua fragilidade. A vida encontra maneiras de escapar, mesmo quando aprisionada de maneira absoluta. Enquanto contempla a sala, você percebe algo que antes não tinha notado. Pequenas inscrições nas paredes do salão, quase invisíveis, descrevendo a própria experiência do rei. Ele escreveu sobre medo, sobre obsessão, sobre a inevitável falha em controlar a essência do mundo. E essas palavras, silenciosas, ecoam mais alto do que qualquer frasco ou mecanismo. Você respira fundo, sentindo a profundidade do que viu. O pior castigo de Aurion não é apenas uma história de horror. É um lembrete de que tentar controlar o que é intrinsecamente livre sempre se volta contra quem tenta dominar. E, ao observar cada frasco, cada memória sonora, você sente que aprendeu algo essencial sobre limites, poder e humanidade. Você dá mais alguns passos pelo salão e percebe que, embora os frascos pareçam estáticos, há um ritmo próprio, quase imperceptível, mas constante. É como se cada um estivesse respirando, pulsando, mantendo o próprio tempo. Você sente a vibração não apenas nos pés, mas em todo o corpo, uma lembrança de que o som, uma vez aprisionado, não desaparece. Ele encontra maneiras de persistir, mesmo quando contido. Enquanto observa, nota que alguns frascos menores começaram a emitir sons que parecem se combinar, formando padrões semelhantes a melodias antigas. São ritmos simples, quase familiares, lembrando canções que você já ouviu em outras culturas, mas distorcidas pelo tempo e pelo confinamento. É fascinante perceber como a essência de quem foi aprisionado ainda tenta se expressar, mesmo em cativeiro. Você se aproxima de um dos frascos mais antigos, marcado com símbolos quase apagados. A superfície é áspera e quente ao toque, como se armazenasse não apenas som, mas emoção. Quando toca, uma onda de memória atravessa sua mente. Você sente medo, coragem, arrependimento e pequenas doses de alegria, uma mistura estranha e intensa. É como se a vida daqueles que sofreram ali estivesse tentando se comunicar, mesmo depois de séculos. Enquanto se concentra, lembra-se de algo curioso da história. Os faraós egípcios acreditavam que os nomes e as vozes carregavam parte da alma de uma pessoa. Prender um som era, de certa forma, uma tentativa de aprisionar a própria essência. Aurion levou isso a outro nível, tentando capturar cada fragmento de existência em frascos que funcionavam como cápsulas do tempo, mas de uma maneira cruel e obsessiva. Você percebe, então, que o maior impacto do castigo não é a dor física, mas a suspensão da experiência humana. As pessoas dentro dos frascos ainda viviam, mas sem poder expressar nada. E ainda assim, a vida, teimosa e resiliente, encontrou maneiras de se manifestar. Risadas, lágrimas, gritos silenciosos e canções esquecidas se entrelaçam em um coro invisível, lembrando que ninguém pode ser completamente silenciado. Ao caminhar pelo salão, encontra uma passagem estreita que leva a uma escada de pedra. O ar torna-se mais frio, mais úmido, e a luz das tochas diminui. Você sente que está se aproximando de algo crucial, uma parte do castigo que talvez nunca tenha sido revelada antes. Cada degrau emite um leve estalo, quase como se o próprio castelo estivesse respirando em resposta aos seus movimentos. Você pensa nas histórias que ouviu sobre prisões sonoras e torturas medievais, mas nada se compara ao que Aurion criou. Ele não queria apenas punir, ele queria transformar a própria essência do ser humano em objeto, manipulável e controlável. E, ao fazer isso, inadvertidamente, ensinou uma lição mais profunda. A força vital e a criatividade humana sempre encontram maneiras de resistir, mesmo diante do confinamento absoluto. Quando chega ao topo da escada, a passagem se abre para uma câmara menor, mas de energia intensa. Há frascos em todas as direções, e o ar vibra com uma frequência quase elétrica. Você sente a presença daqueles que foram aprisionados, uma consciência coletiva que observa cada movimento seu. E então,
no centro da câmara, percebe algo diferente. Um frasco grande, isolado, que pulsa com intensidade superior a todos os outros. É o núcleo do castigo, o ápice da obsessão de Aurion. Você percebe que este é o lugar onde tudo começou, onde a intenção de controlar a essência humana atingiu seu ponto máximo. Você respira fundo, absorvendo a magnitude da cena. Cada frasco, cada nota, cada memória aprisionada é um lembrete do poder, da obsessão e da inevitável fragilidade de quem tenta dominar o que é intrinsecamente livre. E, por um momento, sente-se parte desse equilíbrio delicado, consciente de que está testemunhando algo que poucos já viram e que ninguém deveria esquecer. Você se aproxima do frasco central com cuidado. A vibração que emana dele é intensa, quase tangível, preenchendo cada espaço da câmara. Ao tocar sua superfície, sente algo inesperado. Não é apenas som, não é apenas memória, mas uma mistura de emoções tão complexa que você quase sente a história inteira do rei e de suas vítimas fluindo através de você. Cada nota, cada murmúrio, cada fragmento é uma lembrança do poder e da obsessão que transformaram esse lugar em algo único e aterrorizante. Enquanto observa, pensa na ideia de justiça medieval. Príncipes e reis muitas vezes criavam punições que iam além da dor física, tentando marcar a mente de quem desafiasse sua autoridade. Aurion levou isso a extremos inimagináveis. Ele não apenas punia, mas transformava a existência de seus súditos em matéria-prima para seu próprio entretenimento, ou talvez para sua própria compreensão da vida e do som. Você nota que o frasco pulsa em ritmos irregulares, e cada pulsação traz à superfície notas diferentes, alguns doces, quase melódicas, outras ásperas, perturbadoras. É como se estivesse tocando uma sinfonia composta não por um músico, mas por todas as vozes que já viveram e sofreram ali. A complexidade do som, das emoções contidas, é impressionante. Enquanto estuda a estrutura, percebe pequenas rachaduras que se propagam lentamente pelo vidro. Cada fissura emite sons distintos, estalos curtos, quase como sussurros de aviso. É uma dança de energia e matéria, lembrando que, por mais que Aurion tentasse controlar o mundo, a própria vida tem seus métodos de resistência. Você lembra de uma curiosidade histórica. Monges tibetanos acreditavam que certos cantos e vibrações podiam capturar a essência da alma humana. Aurion, de forma distorcida, tentou o mesmo, mas não para iluminação ou espiritualidade. Ele buscava controle absoluto. É interessante como, em culturas distintas, sons sempre foram associados à essência da vida, e o rei escolheu o caminho mais cruel dessa compreensão. Ao longo da câmara, percebe outros frascos menores que parecem reagir à proximidade do frasco central. É quase como se estivessem conectados, formando uma rede de consciência e som. Cada frasco, uma voz, cada vibração, um eco da existência. A visão é ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante. Você se senta por um momento, permitindo que o espaço e o som preencham seus sentidos. Sente o peso da história e da obsessão concentrados naquele lugar, mas também a inevitável resiliência da vida. Cada fragmento de som que escapou das grades invisíveis do rei é um lembrete de que, apesar de toda tentativa de controle, o espírito humano encontra formas de persistir. Enquanto contempla, uma pequena fissura no frasco central se abre ainda mais, liberando uma onda de som que preenche a câmara inteira. Você percebe que o pior castigo de Aurion, embora planejado para sufocar, agora revela a magnitude da vida que ele tentou conter. Há beleza nisso, uma ironia profunda de que a criação de um tirano se transforma em uma aula sobre a persistência da humanidade. Você respira fundo, sentindo cada nota ressoar dentro de você. A câmara inteira vibra, e você percebe que se tornou parte da sinfonia, não como prisioneiro, mas como testemunha. O poder do rei foi grande, mas a vida, como sempre, mostrou sua força. Por um instante, tudo fica em silêncio novamente, mas é um silêncio carregado de história, emoção e aprendizado. Você entende que cada frasco, cada memória, cada nota que se libertou, conta a história de vidas que resistiram, mesmo quando tudo parecia perdido. Você levanta-se lentamente, os olhos ainda fixos no frasco central. A câmara parece pulsar com uma energia própria, como se tivesse vida. Cada frasco ao redor vibra com frequência diferente, compondo uma harmonia caótica, mas de algum modo organizada. É difícil não se sentir parte desse intricado mecanismo de memórias e sons aprisionados. Você percebe que cada detalhe, cada frasco, foi cuidadosamente planejado para maximizar o efeito psicológico do castigo. Enquanto caminha pelo espaço, sente uma estranha mistura de fascínio e desconforto.
O ar é denso, carregado de emoções e sons contidos. Há uma sensação de reverência quase involuntária diante da magnitude do que foi criado. Você toca alguns frascos menores, liberando pequenas notas que escapam brevemente para o ambiente, antes de se estabilizarem novamente. É como se estivesse interagindo com os ecos de vidas passadas, sentindo a humanidade de cada indivíduo aprisionado ali. Você lembra de um detalhe curioso da história medieval. Alguns castigos públicos eram criados para impressionar e aterrorizar a população, reforçando a autoridade do monarca. Aurion, no entanto, levou isso a outro nível. Ele não buscava apenas temor, buscava criar uma experiência que transcendesse o físico, aprisionando a própria essência daqueles que ousavam desafiá-lo. Enquanto explora mais, percebe inscrições nas paredes, desta vez mais claras, aparentemente feitas por prisioneiros que tentaram registrar suas experiências. Pequenos símbolos e palavras surgem entre as rachaduras da pedra, revelando medos, esperanças e pensamentos fugazes. Você sente uma conexão estranha com essas mensagens, como se estivesse acessando pensamentos de pessoas que viveram e sofreram séculos antes de você. Uma corrente de ar percorre a câmara, e você percebe algo quase imperceptível. Pequenas luzes surgem nos frascos, respondendo à sua presença. É como se o castigo tivesse consciência do visitante, reconhecendo você como alguém que observa com atenção e respeito. Cada frasco parece pulsar mais forte, emitindo notas mais nítidas, compondo uma melodia única, ainda que incompleta. Você caminha até a extremidade da câmara, onde um conjunto de frascos menores parece reagir em uníssono. É uma experiência quase hipnótica, como se cada nota fosse parte de um diálogo silencioso entre os que foram aprisionados e você. É fascinante perceber que, apesar do objetivo cruel do rei, houve resistência, uma persistência da vida e da expressão que ele nunca poderia controlar totalmente. Enquanto observa, você pensa na ironia da situação. O rei que tentou aprisionar o som e a essência das pessoas criou, sem perceber, um monumento à resiliência humana. Cada frasco, cada nota que escapa, cada fissura na estrutura, é uma prova de que a vida encontra maneiras de persistir, mesmo diante da tentativa de controle absoluto. Você se senta no chão, permitindo que os sons preencham seus sentidos. A experiência é quase meditativa, uma combinação de horror, beleza e aprendizado. A câmara tornou-se mais do que um local de castigo, é um registro de humanidade, de resistência, e uma lição sobre os limites do poder. Por um momento, tudo fica em silêncio. Mas não é um silêncio opressor, é um silêncio carregado de significado. Você entende que cada frasco, cada memória aprisionada, cada nota musical distorcida, representa não apenas sofrimento, mas também a capacidade do espírito humano de sobreviver, persistir e se manifestar, mesmo quando confrontado com a crueldade absoluta. Você se levanta e continua explorando a câmara, agora atento aos detalhes que antes pareciam insignificantes. Cada frasco, cada fissura no vidro, cada símbolo gravado nas paredes conta uma história que se entrelaça com as demais, formando uma tapeçaria de experiências humanas. É quase impossível não se sentir pequeno diante da magnitude da criação de Aurion, e, ao mesmo tempo, você sente uma estranha reverência pelo cuidado com que cada elemento foi colocado. Enquanto caminha, percebe uma sequência de frascos menores alinhados como se fossem notas em uma partitura musical. Quando você toca um deles, uma onda de sons e emoções se espalha pelo ambiente, ecoando pelos outros frascos e criando uma sinfonia fugaz e delicada. É fascinante notar como cada frasco reage não apenas ao toque, mas à presença, como se reconhecesse que alguém finalmente estava observando e compreendendo sua história. Você lembra de uma prática curiosa da história antiga. Em algumas culturas, acreditava-se que o som podia capturar a essência da alma, e cerimônias complexas eram realizadas para preservar cantos e vozes. Aurion, de forma distorcida, tentou aplicar essa mesma lógica, mas com intenções de controle absoluto. É impressionante perceber como a obsessão humana pode transformar conceitos espirituais ou simbólicos em instrumentos de poder e punição. Enquanto examina mais frascos, percebe que alguns contêm sons que não se encaixam em padrões previsíveis, risos que se misturam a lágrimas, passos que soam como se estivessem correndo em círculos, vozes que tentam formar palavras que nunca completam. É como se a própria humanidade tivesse se recusado a ser aprisionada de forma ordenada, encontrando maneiras de escapar dentro da própria prisão. Você se aproxima de um grupo de frascos com vibração mais intensa. Cada um deles emite uma nota distinta, e juntos, criam uma harmonia quase imperceptível, que toca seu corpo de forma física e emocional.
Você percebe que, apesar do sofrimento contido, há beleza nesse caos sonoro, uma lembrança de que a vida não pode ser completamente silenciada. Enquanto caminha, encontra inscrições gravadas na pedra que parecem mensagens deixadas por aqueles que sofreram o castigo. Pequenas frases curtas, símbolos e desenhos surgem entre as rachaduras das paredes. Ao ler, você sente uma conexão profunda com essas pessoas, como se estivesse compartilhando, mesmo que brevemente, parte de sua experiência e emoção. Uma corrente de ar percorre a câmara, fazendo alguns frascos vibrar mais intensamente. A música que surge é fragmentada, mas há uma lógica escondida na combinação de sons, uma tentativa de comunicação, talvez, ou uma demonstração de que, mesmo aprisionados, os ecos da vida ainda encontram maneiras de se expressar. Você se senta por alguns momentos, deixando que a melodia invisível preencha seus sentidos. Cada frasco, cada memória, cada fragmento de som aprisionado, agora ressoa dentro de você. É uma experiência hipnótica, quase meditativa, que mistura horror, admiração e aprendizado. Enquanto contempla, percebe a lição maior. O poder absoluto de um homem pode criar estruturas complexas e assustadoras, mas nunca poderá subjugar completamente a essência da vida. Cada frasco, cada nota que escapa, cada fissura na estrutura é um lembrete da resistência intrínseca da humanidade, uma prova de que mesmo em cativeiro, a vida sempre encontra uma forma de persistir. Você se levanta novamente, sentindo cada passo reverberar pela câmara com uma mistura de reverência e tensão. Os frascos menores ao redor parecem mais vivos agora, como se sua presença tivesse despertado algo adormecido. Cada vibração, cada nota sutil, parece se ajustar à sua própria frequência, criando uma sensação de diálogo silencioso entre você e o castigo do rei. Enquanto caminha, nota que algumas fissuras nos frascos começaram a emitir sons mais claros, quase como se a memória dentro deles estivesse tentando se recompor. É uma visão hipnotizante, um concerto de fragmentos de vida, cada um com sua própria cadência, tentando formar uma melodia coerente. Você percebe que, apesar de séculos de confinamento, a essência humana se recusa a ser completamente silenciada. Lembra-se de uma curiosidade histórica. Na Roma antiga, havia punições que isolavam prisioneiros em espaços que amplificavam sons, criando efeitos psicológicos poderosos. Aurion, de maneira extrema, transformou esse conceito em um sistema que não apenas isolava sons, mas aprisionava a própria essência das pessoas, preservando sua existência em um estado de suspensão contínua. Você se aproxima de um corredor lateral, onde os frascos estão mais alinhados e organizados. Cada um parece representar uma vida específica, com padrões sonoros que se repetem como pequenos fragmentos de histórias. Ao tocar um frasco, você sente flashes de lembranças, risos, medos, esperanças e arrependimentos, todos encapsulados em uma forma sonora. É perturbador e, ao mesmo tempo, impressionante como cada vida ainda consegue se manifestar, mesmo dentro de um recipiente de vidro. Enquanto observa, percebe inscrições nas paredes que detalham pequenas técnicas utilizadas pelo rei para maximizar o efeito do castigo. Pequenos símbolos mostram instruções de posicionamento, frequência sonora e iluminação da sala. Você entende que nada foi deixado ao acaso. Aurion estudou cada detalhe para garantir que o impacto psicológico fosse absoluto. Você continua avançando e encontra um frasco que vibra de maneira irregular, emitindo notas desconexas. Ao encostar-se nele, sente uma onda de emoções conflitantes: medo, raiva, tristeza e uma estranha sensação de esperança. É como se, dentro do caos, houvesse uma resistência silenciosa, uma forma de dizer que, por mais que Aurion tentasse controlar, ninguém poderia ser totalmente aprisionado. O corredor termina em uma pequena sala circular, onde o frasco central se destaca novamente, maior e mais imponente do que todos os outros. A vibração que emana dele agora parece mais harmoniosa, quase como se estivesse respondendo à sua presença. Você percebe que o núcleo do castigo não é apenas a prisão, mas também um reflexo da própria complexidade da existência humana, indomável, resiliente e sempre em movimento, mesmo quando contido. Você respira fundo e sente uma compreensão crescente do que testemunhou. O pior castigo de Aurion não é simplesmente uma história de terror, mas uma lição sobre limites, poder e a inevitável persistência da vida. Cada frasco, cada nota, cada memória que se manifesta, lembra que, mesmo diante da tentativa de controle absoluto, a essência humana encontra maneiras de sobreviver e se expressar. Enquanto contempla a cena, sente uma sensação de reverência profunda. O rei pode ter criado um mecanismo de aprisionamento incomparável,
mas a vida, em sua teimosia e complexidade, sempre encontrou uma forma de escapar, resistir e, de alguma maneira, triunfar sobre a obsessão de um homem. Você respira profundamente e percebe que a câmara começou a emitir um som constante, quase como um sussurro coletivo de todas as vozes aprisionadas. Cada frasco vibra de forma individual, mas juntos formam uma melodia incompleta, um lembrete de que, embora controladas, as vidas ainda encontram maneiras de se manifestar. Você sente cada nota dentro do corpo, uma ressonância que não é apenas auditiva, mas emocional. Enquanto caminha, observa que os frascos menores parecem se organizar em padrões sutis, como se estivessem tentando contar uma história em sequência. Risos e soluços se misturam, criando uma narrativa que você sente mais do que ouve. É uma experiência quase meditativa, e por um momento, você percebe que a crueldade do rei e a persistência da vida estão intrinsecamente ligadas, uma tensão contínua que mantém o espaço vibrante e vivo. Você lembra de uma prática antiga: monges japoneses mumificavam-se vivos em rituais de disciplina extrema, mas nunca com a intenção de aprisionar outros. Aurion, por outro lado, buscava controlar não apenas corpos, mas almas e memórias. A comparação é perturbadora e fascinante, mostrando até onde a obsessão humana pode chegar. Enquanto explora, percebe inscrições minúsculas nas paredes, mensagens deixadas por aqueles que sofreram o castigo. Algumas são simples: ainda estou aqui. Outras descrevem sensações, emoções e fragmentos de pensamentos que desafiam o tempo. Você sente que, mesmo aprisionadas, essas vozes resistiram, transmitindo uma forma de comunicação silenciosa através das gerações. A câmara inteira pulsa com uma frequência diferente, mais profunda agora. Você percebe que o núcleo do castigo central é mais do que um objeto de dor. É um registro vivo da humanidade, uma coleção de experiências que desafiam a compreensão completa. Cada frasco, cada nota, cada fissura no vidro é uma prova da complexidade e da resiliência da vida. Enquanto observa, sente que precisa se acalmar para absorver tudo o que viu. Respira lentamente, percebendo o ritmo de sua própria respiração e como ela se harmoniza com o ambiente. Cada detalhe, o som dos frascos, a vibração no chão, as inscrições nas paredes, começa a se transformar de ameaça em aprendizado, lembrando que, mesmo diante da crueldade absoluta, há beleza e resistência. Você percebe que o pior castigo de Aurion, apesar de sua intenção de controlar, se tornou um monumento à vida humana. As vozes aprisionadas, os sons, as memórias, tudo isso é um testemunho da capacidade da existência de persistir, de se manifestar, de resistir. A experiência é perturbadora, mas também profundamente tocante, oferecendo uma lição silenciosa sobre limites, poder e humanidade. Agora, enquanto se afasta lentamente do núcleo do castigo, sente uma sensação de segurança e reflexão. Cada passo ressoa não com medo, mas com compreensão. Você percebe que aprendeu algo essencial. Mesmo quando confrontado com a crueldade e a obsessão, a vida encontra maneiras de persistir, e cada memória, cada voz, cada fragmento de existência carrega a essência indomável do ser humano. Respire fundo novamente. Sinta o ar preencher seus pulmões lentamente, como se estivesse absorvendo não apenas oxigênio, mas também a serenidade do ambiente ao seu redor. O castelo, os frascos, as vozes, tudo isso agora se transforma em uma lembrança, uma lição silenciosa sobre resiliência. Visualize-se sentado em um jardim tranquilo, rodeado por árvores que balançam suavemente com o vento. O som das folhas se mistura a uma melodia distante, calma, segura. Imagine que cada frasco, cada memória que você viu, encontrou finalmente seu lugar, e que você também pode encontrar o seu. Sinta os ombros relaxarem, os músculos se soltarem, o ritmo da respiração tornando-se uniforme. Lembre-se de que, mesmo quando confrontado com a complexidade e a crueldade do mundo, há espaço para paz, para reflexão e para crescimento. Permita que essa sensação se espalhe pelo corpo, começando pelo topo da cabeça, descendo pelo pescoço, ombros, braços, até chegar aos pés. Cada célula se acalma, cada pensamento se suaviza. Você está seguro. A intensidade do que viu se transforma em aprendizado, em compreensão, em uma lembrança de que a vida persiste e se adapta, sempre encontrando formas de se expressar. Agora, imagine que a câmara, os frascos e os sons que você testemunhou se dissolvem lentamente em luz suave, como se fossem absorvidos por uma memória distante. Você permanece sentado, respirando calmamente, sabendo que trouxe consigo não apenas a experiência, mas a lição.
Mesmo diante da crueldade e da obsessão, a resiliência, a beleza, a esperança. Permaneça nesse estado, deixando o corpo e a mente se acomodarem, permitindo que a suavidade da respiração e a tranquilidade interior se tornem predominantes. Sinta-se seguro, em paz, pronto para descansar. Cada som distante do mundo real é filtrado e suavizado, e você está completamente presente em sua própria serenidade. Boa noite e bons sonhos.